Senhor, igreja. O Senhor possa estar desde já te abençoando e falando com você, desde o momento do louvor, desde o momento em que você entendeu que você na sua casa pode se ligar com Deus e o Senhor pode estar visitando a sua casa, sim, porque o Senhor Jesus já nos falou que o Senhor não habita em templos, e Ele diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você na sua casa, como a Juliane ministrou no último louvor, você está tendo o privilégio, nesses anos, nesses meses deste ano, de não simplesmente ir à igreja, mas fazer da sua casa a sua igreja, da sua casa uma igreja, da sua casa um templo, da sua vida um templo, e provar do Senhor onde você está, e não está dependendo de um lugar de quatro paredes para adorar o Senhor e para perceber a presença do Senhor. Êxodo 14, vamos ler somente os primeiros versículos. Senhor Deus continua falando conosco, Pai, continua, Senhor Deus, soprando o Teu Espírito, Pai. Continua, Senhor Deus, dando os rumos, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito. Que cada um, Senhor Deus, possa estar aberto, de coração aberto, Pai. De coração aberto para a Tua Palavra. Senhor Deus, que nós possamos estar, Senhor Deus, atentos, Pai, ao que vem de Ti, a sabedoria que vem do alto. Senhor Deus, qualquer impedimento, qualquer barreira, Pai, ficar por terra em nome de Jesus, Senhor Deus. Tira as escamas dos nossos olhos. Abre, Senhor Deus, a nossa visão espiritual. Abre, Senhor Deus, a nossa audição espiritual. Que nós possamos Te ver, Te ouvir, Te perceber, Pai, plenamente, Pai. O que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Texto bíblico no livro de Êxodo 14, que fala sobre a perseguição de Israel. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. 4. Endurecei o coração de Faraó, para que os persiga. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Eles, o povo de Israel. Esse capítulo, ele traz um trecho emocionante da história de Israel. Ele fala sobre esse momento onde que o Israel foi liberto. Israel, nesse momento, estava subjugado por um inimigo superpoderoso, o povo egípcio. Era um povo que tinha inteligência, um povo, no sentido de conhecimento, é um povo que naquela época tinha já muito conhecimento, um povo que tinha armas, um povo que tinha poderes bélicos. Esse povo, ele era um inimigo poderosíssimo, e esse povo subjugava o povo de Israel. E o povo de Israel começou a sofrer, sendo escravo do povo egípcio. Então era um tempo de escravidão. E era um tempo de sofrimento. Era um tempo de escravidão e um tempo de sofrimento. Esse era o tempo que vivia o povo de Israel. E eles não tinham como vencer com suas próprias forças. E aí quem já não se sentiu assim, né? Em um momento sendo subjugado por um inimigo poderoso.
Esse inimigo pode ser externo à sua vida, mas pode ser algo que vem dentro de você. Às vezes é um pecado, muitas vezes é algo espiritual que tem dentro de você que você não consegue vencer. E é algo que com suas próprias mãos, com sua própria inteligência, com a sua própria vontade ou disponibilidade ou força, você não conseguiria vencer. O povo de Israel estava assim, ele estava em um cenário de sofrimento, de escravidão. E ele não conseguiria fugir com suas próprias forças, apesar de serem numerosos. Eles eram numerosos? Eram. Talvez até mais numerosos que os egípcios. Mas eles não tinham condições de se livrar, né? De obter esse livramento com as próprias forças. O fato é que, durante muito tempo, o povo de Israel orava. Durante muito tempo, o povo de Israel clamava. E essa história, ela conta, né? Exatamente no capítulo 14, a libertação. Fala sobre a libertação do povo de Israel. E o que é mais interessante aí, que talvez passe despercebido, é que o Senhor, ele providencia a libertação para mim e para você, mas não é somente uma fuga. Israel não somente fugiu dos egípcios. Ele não somente fugiu do Egito. Israel venceu o Egito. Olha a diferença. Você fugir do seu inimigo e você vencer o seu inimigo. Então aconteceu realmente uma coisa. O Israel conseguiu sair da escravidão. Ele foi liberto pelo Senhor, na força do Senhor, na dependência do Senhor. Israel saiu do Egito. Parabéns ao povo de Israel que confiou em Deus, como nós cantamos aqui, nós louvamos aqui. E a gente sabe que nada vai nos separar do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a sua vida não vai ser uma vida só de fuga. A sua vida não pode ser uma vida de fuga do seu grande inimigo. Porque se você estar no Senhor, Ele vai te dar a vitória completa. Amém? O que o Senhor quis mostrar aqui não foi somente que Ele é o Senhor e que Ele é Deus para o povo de Israel. O povo de Israel precisava conhecer quem era Deus. Assim como nós precisamos conhecer quem é Deus. Você pode dizer, não, mas eu sei quem é Deus. Será que você tem andado com Deus o suficiente para conhecê-lo plenamente? Porque Paulo disse, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E Paulo, ele escreveu muitos livros que nós lemos aqui na Bíblia. Muitas cartas ao povo cristão na época. Paulo tinha muito conhecimento, tinha muita experiência com Deus. E tinha o Espírito Santo e tinha dons. E ele disse que ainda via Deus como se fosse um espelho assim embaçado. E ele só ia conseguir ver Deus plenamente quando ele estivesse face a face com ele. O fato é que nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos buscar o Senhor, estar perto do Senhor. E, além disso, sermos achados nele. A todos que olharem para você, que eles possam ver o seu rosto brilhando, o seu olho brilhando, um sorriso, uma paz que só vem do Senhor, porque você tem conhecido o Senhor, tem andado com o Senhor e agora está sendo achado nele. E a pessoa olha para você e diz, olha, esse aí é um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus, existe algo diferente nessa pessoa. O fato que, será que todo o povo da terra via isso no povo de Israel? Será que o povo egípcio via isso no povo de Israel? Será que o povo egípcio tinha noção da força do Senhor? E será que o próprio povo de Israel tinha noção da força do Senhor deles? Será que você tem a fé e a percepção e o conhecimento e a visão sobre o Senhor, sobre o que Ele pode fazer por você, meu irmão? O que Ele pode fazer pela sua vida, o que Ele pode fazer
pela sua família, o que Ele pode fazer pelas pessoas ao seu redor e o que Ele pode fazer através de você. Porque o Senhor, Ele tem um plano. E Ele não somente não se mostra a nós, como Ele se mostrou ao povo de Israel, mas Ele vem para dentro de nós e a partir daí também Ele nos usa como vasos de honra nas suas mãos. E esse é muito interessante, porque na realidade o que tem dentro é que vale, né? O Senhor dentro de nós somos vasos de barro, mas é o Senhor dentro de nós, agindo e fazendo a diferença e nos levando e nos fazendo mudar o rumo. E a palavra de hoje fala sobre isso, mudar o rumo. Porque logo no versículo 2 do capítulo 14, o Senhor fala assim: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de tal lugar, certo? E aí, retrocedam. Outras traduções dizem: diga aos israelitas que mudem o rumo. E aí, acampem à beira-mar. E aí você, muitas vezes, está conduzido pelo Senhor a uma situação e a um lugar, a uma forma que você não imagina e nem sabe por que Ele te colocou ali. Agora você sabe o que vai acontecer. Aí é a razão da nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que eu não vejo ainda. Senão não seria fé. Seria algo que você já viu. Então, Hebreus 11 define muito bem a fé. O fato é que o povo de Israel sabia que ia haver algum tipo de livramento, sabia no seu coração que ia ter algum tipo de vitória, mas ele não sabia como. Ele sabia o quê, mas não sabia como. E o como, essa estratégia, essa tática, essa questão mais operacional, você pensa que o Senhor também não te orienta? Ele te orienta. Ele te orienta sim. E aí, essa é uma das grandes revelações dessa parte, porque ele só não disse para o povo de Israel assim, saia e vão. Ele definiu a trajetória. E se você for no capítulo anterior, tenho, inclusive na minha Bíblia, o título do trecho é Deus guia o povo pelo caminho. Ele não somente dá uma direção, ele não somente te dá um alvo final, mas ele te dá um caminho. Ele te revela um caminho. Então, guarde aí no seu coração, o Senhor me revela um caminho. O Senhor me revela um caminho. E o Senhor revelou ao povo de Israel um caminho. E para vencer cada desafio da sua vida, Ele te revela também esse caminho. Ele te revela uma estratégia. Ele te revela como você vai operar nesse momento. E é claro, você precisa sempre ter fé e fazer o que Ele te manda. Versículo 4 termina assim: eles assim o fizeram. Eles assim o fizeram. Sabe? A gente brincou na peça do azul, né? Usando até um versículo, né? Um versículo não. Uma frase, né? Bem conhecida. Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. E muitas vezes na sua trajetória cristã você vai dizer para o seu amigo, você vai testemunhar sobre Deus, você eu não sei, só sei que foi assim. É o cego, né? Eu só sei que eu vejo. Só sei que eu estou vendo, é isso que eu estou lhe mostrando para você. E se você quiser saber mais sobre Deus, venha. Vem e vê. Esteja perto, busque, porque o Senhor ele se revela para aqueles que o buscam. Aqueles que estão realmente querendo vê-lo. E o Senhor vai se revelando. O fato é que o Senhor, ele foi mostrando o seu caminho. E nós estamos falando sobre uma história de escravidão, uma história de sofrimento, sim, mas uma história de vitória. Uma história de libertação, sim, é uma história de libertação do povo. E a gente sempre vê isso como uma libertação, mas não entenda somente como uma libertação. Eu queria que você saísse essa noite entendendo que o Senhor não somente te liberta,
mas Ele te dá a vitória. E é diferente. Existem pessoas que estão fugindo até hoje. Por quê? Porque não obtiveram a vitória. Pessoas que não têm a vitória completa. Existe por exemplo, um homem que está fugindo do povo lá dos Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo, vai em vários países, morou vários anos em consulados de países. Hoje ele ainda está fora porque ele está fugindo. Ele não venceu ainda. E não é essa vida que o Senhor quer para você e para mim, de uma fuga eterna. Não é de uma vitória completa. Amém? É uma vitória que o Senhor tem para mim. Então a história do povo de Israel não é uma história somente de libertação. É uma história de libertação e de vitória. Amém? E aí você pode até pensar, mas como é que esse inimigo ele vai me ver? Como ele me vê, ou então como eu vou conseguir subjugá-lo, como eu vou conseguir vencê-lo, e como é que ele vai me ver maior do que... Não se preocupe, não é assim. O Senhor vai agir por você, e o Senhor vai mostrar a glória dele, não é a sua glória, é a glória dele. E aí você vai ver, ao longo do capítulo 14, que um dos propósitos do Senhor é mostrar a glória dele para o seu próprio povo, o povo de Israel. E a segundo propósito é mostrar a glória dele e quem ele é para o povo egípcio. E depois você vai ver, nos próximos capítulos, que a propósito do Senhor também, ao abrir o mar, era mostrar a glória dele para os outros inimigos, que já eram os filisteus. Então todos os milagres, todas as curas, todas as maravilhas do Senhor, ela tem um propósito múltiplo. Não é somente uma coisinha só. O Senhor tem vários propósitos. Uma cura, você pensa que é somente por um propósito. Muitas vezes é por um propósito bem maior. Milagres acontecem. O Senhor, ele faz milagres ainda hoje. E o propósito é para a glória dele. Não é para a minha glória, não é para a glória do profeta, ou daquela pessoa que está sendo usado pelo Senhor, do ministro do Senhor, ou de uma igreja, uma bandeira de igreja específica. A glória sempre será do Senhor, e é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E é isso que deve acontecer. O fato é que no capítulo 4, já no finalzinho, tem escrito assim: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então, até esse momento, os egípcios não tinham o conhecimento completo desse fato, que o Senhor é o Senhor. Você já viu essa história em algum lugar? Essa história não está lhe parecendo familiar, não? E lá no final do capítulo 14, o Senhor também diz, no versículo 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então você viu aí que existe uma obra tanto no coração daquele povo, o povo do Senhor, onde ele conseguiu perceber mais sobre o Senhor, quem é o Senhor que livra, o Senhor que salva, o Senhor que liberta e o Senhor que dá a vitória. E também para o inimigo. Ele se revela para o inimigo, para que o inimigo possa ficar no lugarzinho dele. Para que você não possa ser um constante fugitivo, uma pessoa fugindo do seu inimigo, que o seu inimigo sempre acha que vai ganhar de você. O seu inimigo vai ter uma hora que ele vai parar e vai dizer, não consigo ganhar dele, porque o Senhor está com ele. O Senhor está... É porque você é forte, não é porque é mérito seu, mas é porque o Senhor está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? E essa é uma história de libertação. E é uma história de vitória completa. O fato é que no comecinho logo, nos primeiros versículos,
o Senhor fala para Moisés e para o povo de Israel para eles mudarem o rumo. Eles estavam indo para um lugar, eles estavam seguindo um caminho. E o Senhor diz, olha, mudamos aqui a estratégia, vocês vão por esse lugar, por esse caminho, e vão ficar neste lugar. E é isso que vai acontecer. E vocês vão ficar ali. Para o povo de Israel, eles tinham a fé, eles tinham a crença, eles tinham a convicção de que o Senhor ia livrá-los. Mas, por um certo momento, quando eles chegaram nesse lugar, quando eles chegaram perto do mar ali, e acamparam, e aí eles continuaram nessa convicção, mas teve um momento em que o povo egípcio chegou com todo o seu exército, com todos os seus cavalos, com todas as suas... É como se chegasse um povo com tanques de guerra, com navios, com aviões dos mais diferentes e modernos contra um país, hoje. Aí nesse momento, assim, rapaz, será que eu estou fazendo aqui? Israel perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Não seria melhor ter morrido lá não? Porque além de ter vindo aqui, eu vou morrer aqui no deserto. E aí a fé deles enfraqueceu. Eles mudaram rumo por Deus. Eles receberam a direção de Deus. Mas em algum momento eles fraquejaram. Eles pensaram, Senhor Deus, eu vou morrer. Né? E aí, será que você não já passou por isso? Será que você, em algum momento, né? Senhor Deus, eu estou fazendo tudo o que tu está mandando fazer. Eu estou seguindo essa nuvem. Eu estou seguindo essa coluna de fogo. Eu estou seguindo a voz do teu Espírito. Eu estou seguindo a tua palavra e parece que as coisas não estão dando certo. E lá vem um inimigo, Senhor Deus. Estou aqui em frente ao mar. E Israel passou por isso. Por um momento ele esqueceu do o quê? Porque o Senhor nos revela o quê? Ou seja, Ele vai nos libertar e vai nos dar a vitória. É o quê? E como Ele vai fazer isso? Eles não sabiam. Então, o plano era, vocês acampam perto do mar e alguma coisa vai acontecer. E eles nem imaginavam como o Senhor ia libertar. No caso, houve, né, uma abertura do mar e eles passaram por lá. E a ideia era eles passarem, depois que eles passarem, o egípcio com todos os seus carros, todos os seus cavalos, com toda a sua força, com todo o seu equipamento, naquela época, muito forte, era um dos povos mais bem equipados daquela época. Eles não tiveram como vencer, porque o Senhor estava na frente e o Senhor venceu pelo povo de Israel. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor vence por você, o Senhor te dá a vitória, aleluia. E o Senhor te dá a estratégia, o Senhor te diz o como. E mesmo que esse como pareça absurdo, mesmo que esse como né, pareça que você está no labirinto e existe lá um muro e não tem mais para onde ir, o Senhor abre portas onde não tem porta. Ele abre. Por isso que a gente canta lá o Waymaker, né? Porque Ele faz caminhos no deserto. Ele é o Deus que faz, é o nosso Deus criador. E Ele nos fez criativos também, mas o nosso Deus é muito criativo e Ele muda a estratégia e nos dá uma vitória completa e muitas vezes nós nem sabemos como vai ser, mas nós sabemos sim o que vai acontecer. Então, coloque aí no seu coração que o Senhor sim te liberta e o Senhor sim te dá a vitória. O Senhor liberta e o Senhor te dá a vitória. E mesmo que Ele esteja te conduzindo para um lugar, para um momento, ou para uma situação onde parece que você está perdendo, entenda, você está ganhando. Mas para tudo isso acontecer, você precisa seguir alguns passos que o povo de Israel seguiu, algumas orientações, algumas boas práticas, entende? Porque uma coisa real que existe até hoje, que você precisa entender, é que Deus fala, e a palavra do Senhor aqui no capítulo 14 começa, disse o Senhor a Moisés, Deus falando com Moisés. E aí eu pergunto a você, o Senhor fala contigo? O Senhor tem falado contigo? Como o Senhor tem falado contigo nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesse último ano de 2020? Como Ele tem falado com você nesses últimos 5 anos,
como Ele tem falado com você desde que você se converteu, desde que você entendeu que Ele era Deus e você entregou sua vida a Ele, entregou-se a Ele como seu Senhor e Salvador. Ele não é somente só teu Senhor, Ele é o teu Salvador. É o Deus que te liberta e te dá a vitória. O fato é que Ele continua a falar. Ele não só falou naquela época, Ele fala até hoje. Nós recebemos aqui uma revelação, uma profecia, uma palavra que nos conforta bastante, que veio, se eu não me engano, da Alana, diz que o ano de 2020, ele não foi um tempo perdido. Não foi um tempo perdido. E as pessoas dizem, tempo perdido, eu me perdi nesse ano. Mas esse ano foi um ano onde você pôde e teve a oportunidade de estender suas raízes. E isso é verdade. Porque, meus irmãos, Deus fala. Mas a água só vem àqueles que buscam a água. A água só chega até a planta porque ela tem a raiz. E se você não percebeu a água ainda, se você não está captando a água, obtendo a água ainda, você precisa estender mais suas raízes. E eu fiquei muito feliz quando recebi alguns testemunhos de pessoas que conseguiram completar seu plano bíblico, pessoas que estão se expondo à palavra. E aí nós falamos, por exemplo, no pequeno grupo, nosso pequeno grupo, assim, como é bom você se expor à palavra, você estar face a face com o Senhor. E é porque é nesse momento onde você é moldado pelo Senhor. E se alguém não se expor, não estiver nessa situação, perto do Senhor, como, por exemplo, Maria estava aos pés do Senhor, pertinho dele, enquanto Marta estava correndo para lá e para cá. Das duas, qual foi que foi mudada? Qual foi que foi alcançada? Qual foi que foi transformada? Qual foi que recebeu uma palavra do Senhor naquele tempo, naquele momento? Aquela que estava perto do Senhor, aquela que estava recebendo a palavra do Senhor, aquela que estava estendendo as suas raízes. E nós precisamos aprender a estender as nossas raízes, aprender a buscar o Senhor. E a árvore, que é árvore, a gente sabe que todas as plantas, elas crescem para baixo também, às vezes a gente não vê ela crescendo, e ela vai crescendo para baixo, e esse momento é um momento muito importante, é um tempo importante, é um tempo onde não só você consegue a alimentação, você consegue o que lhe sustenta de verdade, no caso a planta, a água, mas também você consegue se estruturar, você consegue ficar estável, porque os ventos virão, as tempestades virão, as águas virão, e você precisa das suas raízes para lhe estabilizar. Pessoas pulam de igreja em igreja, pessoas saem da igreja, as pessoas perdem a fé, porque falta raiz. As pessoas não buscam a verdade, e as raízes não estão estendidas, são raízes pequenas, e aquela árvore é facilmente destacada, tirada dali. E tem também aquela questão, né? Você tem aqui uma palavra que foi dada aqui sobre a árvore cortada. Você tem um caule e a pessoa corta e assim, se parece assim, cortada, como se tivesse cortado no caule ali, e parece que acabou tudo. Mas não, o Senhor ainda está perto de você através das águas. E se você tiver raiz e ainda se existirem as águas, a árvore cortada novamente crescerá. Então você precisa da raiz. Deus continua falando, as águas continuam passando, Jesus continua passando, e você precisa estar atento a isso. Você precisa estender suas raízes, você precisa estar perto do Senhor. Você que está em uma live como essa, um culto, em um modelo diferente, uma modalidade diferente como esse, você está buscando ao Senhor, você está buscando um novo do Senhor e de uma forma diferente. E eu espero que o Senhor esteja falando com você verdadeiramente. E estenda suas raízes. Receba do Senhor. Amém? Então disse o Senhor a Moisés. Então ele fala assim, ele se comunica. E não somente, é uma palavra geral, não somente na Bíblia. O Senhor ainda fala com as pessoas especificamente.
o Senhor ainda fala diretamente para você, o Senhor fala ao seu coração, e principalmente agora, que Ele democratizou o Espírito Santo, Ele, para quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele fornece o seu Espírito, o Espírito do Senhor é dado a você, o Senhor vem para dentro de você, você vira templo do Senhor, e a partir desse momento, Jesus mesmo fala sobre o Espírito de Deus. Olha, Ele vai vir para você, Ele vai te ensinar como eu estou te ensinando agora, falou para os discípulos. Assim como eu estou ensinando a palavra, Ele vai te ensinar também. Ele é o Consolador? Mas Ele também é aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, aquele que nos dá os rumos. E naquele momento, o Senhor disse a Moisés, diz ao teu povo para mudar de rumo. E tem horas que o Espírito Santo diz ao seu coração, está na hora de mudar de rumo, vamos mudar a estratégia, vamos mudar de lugar, vamos alterar esse caminho. E nem sempre é o caminho que você estava pensando em ir pela sua lógica. Israel estava pensando em ir pelo caminho mais curto, só que era um caminho onde eles iam bater de frente com os filisteus, outros inimigos. E o Senhor pensou, isso você vai ver no capítulo 13. O Senhor pensou, olha, eles vão confrontar o inimigo, eles vão bater de frente com os filisteus e eles vão desistir e vão voltar para o Egito. Isso vai espantá-los. Não, agora eles vão para o lado do deserto. E o Senhor te conduz ao deserto. E você não entende porque você está no deserto. E entende muito menos ainda porque você está no deserto acampado em frente ao mar, porque não tem para onde nem fugir se o inimigo chegar. Mas o Senhor já tem todos os planos já projetados. Ele já tem tudo desenhado na sua fase de design, né? Quando você vai construir um software, você tem várias fases, a fase requisito, ou então um prédio, tem uns planos, você planeja, primeiro o Senhor já planejou, e já te deu a vitória, e Ele já só está te encaminhando, dizendo como, e resta a nós obedecermos a Ele. E aí fica a palavra que está no finzinho do versículo 4, eles assim o fizeram. Eles assim o fizeram. Então o Senhor diz, muda de rumo, muda de direção, faz acampamento aqui. Eu sei que está em frente ao mar, eu sei que o inimigo pode vir aqui, eu sei que você pode achar que está numa fria, mas eu sei como é que você vai sair. Então confia em mim. E o Senhor disse para você, confia em mim. Confia totalmente em mim. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o Deus que te liberta, mas também eu sou o Deus que não somente liberta, eu te dou a vitória completa. E eu quero te dar a vitória completa. E é hoje que eu vou te dizer a ti, povo Israel, que eu sou Deus. Você vai ver o tamanho da minha mão, o tamanho do teu poder, mas não somente você, povo Israel, mas o Egito também, o inimigo também vai ver quem eu sou, quem é Deus. Então o Senhor tinha feito tudo isso. E aí Ele quis mostrar para o povo de Israel, para os egípcios e para os filisteus lá na frente, porque os filisteus receberam e ouviram as histórias do mar que foi aberto, eles ouviram várias histórias de vitórias, e eles, quando o povo de Israel chegou lá, perto da terra prometida, os filisteus já estavam se tremendo de medo. Amém? O Senhor fala especificamente, e o Senhor usa pessoas, e o Senhor pode te usar também, assim como Ele usou Moisés. Ele disse, diz Moisés ao povo de Israel. Então, não somente Ele fala diretamente ao seu coração, mas muitas vezes Ele fala a você para você falar ao outro. E principalmente nesse tempo, o tempo onde Ele estabelece a igreja. E Ele nos faz um corpo, nos dá dons, e um vai ajudando o outro. Nós somos como membros desse corpo, né? Cada um é a mão, é o pé, é o cotovelo, é o olho, é a boca, é o ouvido do Senhor. E aí você está nesse corpo onde Jesus é o cabeça. O fato é que o Senhor, Ele te coloca dentro desse movimento santo. E Ele te usa para a glória dEle. E Ele também, Ele te usa para o irmão, seu irmão do lado, para a pessoa do lado. Então você precisa reavivar teu ministério. O pastor Timóteo falou sobre essa cura, né, de Enéas, né, que estava há 8 anos paralisado.
Nós falamos também sobre o homem da mão mirrada. Pessoas que têm um ministério, têm um chamado do Senhor, mas estão paradas. Sabem que o Senhor chamou, mas estão paradas. E o Senhor quer que você se movimente. E como foi pregado aqui, ele lança a palavra, mas e essa palavra, por exemplo, de Enéas, Pedro disse, levanta-te. E ele não levantou Enéas. Ele disse, levanta-te. E será que o Senhor não está esperando você se erguer na fé, pela palavra, a ouvir a palavra, e você se erguer? Será que não é você que tem que chegar ao Senhor? Não é você que tem que buscar o Senhor? Você que tem que dobrar os seus joelhos? É você que tem que correr para perto de Deus? É você que já deve fazer o que o Senhor mandou? Se for para pregar. Se for para orar, é para orar. Se for para evangelizar, é para evangelizar. É fazer. Será que já não é para fazer? Na fé, recebendo a palavra, né? A palavra que foi lançada para você. A gente precisa ter essa fé e essa atitude. E muitas vezes o Senhor espera, Ele já fez tudo. Agora sou eu, agora é você. Agora a bola está com você. Está na hora de você fazer. Levanta-te e realiza o que o Senhor está declarando para a tua vida hoje. Amém? O fato é que Moisés disse aos israelitas sim, e o Senhor revelou estratégias, e os israelitas cumpriram. E a ideia é que o Senhor se mostrasse como Deus. A ideia é que todos saibam quem é o Senhor. E versículo 14, parte A, versículo 4, parte A, diz assim, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu perguntei para você se essa cena não é conhecida ou familiar, porque tantas pessoas não reconhecem o Senhor como Senhor. Tantas pessoas no mundo, né? Mesmo aqui no Brasil, vocês veem, a gente pode ver grupos de pessoas que não conhecem o Senhor e não reconhecem o Senhor. Emissoras de TV, partidos, pessoas, empresas que declaradamente não reconhecem o Senhor, não reconhecem. Mas não se preocupe, um dia todos reconhecerão o Senhor. Um dia todos os inimigos do Senhor reconhecerão o Senhor. E o tempo dos egípcios chegou. O tempo dos egípcios foi aquele. O tempo onde eles reconheceram quem o Senhor era. Foi pregado aqui sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse. E tem uma palavra do Senhor que diz que todo olho verá. E todos se ajoelharão. E todos perceberão que Deus é o Senhor. Agora, nesse momento, onde você vai estar? Porque alguns vão estar do lado contrário do Senhor. E como inimigos vão perceber que o Senhor era grande. E ele estava contra o Senhor. E outros vão estar com o Senhor. E vão perceber mais uma vez o quanto o Senhor é realmente grande. Estavam de um lado os egípcios. Os egípcios que não sabiam e não queriam saber e não queriam... Eles não se convenciam e nem queriam se convencer que o Senhor era Deus. Porque eles amavam a si próprios, eles achavam que eles eram os maiores, eles confiavam em si, eles fabricavam seus próprios deuses e eles entendiam e não queriam nem conhecer o Senhor como Deus. E mesmo o Senhor dizendo, Israel dizendo, e as coisas acontecendo, as pragas chegando, e eles não acreditavam. Mas existiu um tempo, o momento daquele povo, daquele inimigo, de perceber que o Senhor é Deus. E vai existir um tempo. Diz que a terra, uma vez, foi destruída pela água. E o Senhor nunca mais ia fazer isso. Mas vai haver um tempo do fogo, aquele tempo do final. E vai haver o tempo do juízo. E esse tempo ele está se abreviando, esse tempo está chegando. A gente tem visto sinais. E aquilo que está escrito no Apocalipse, coisas estão aparecendo. E Jesus falou, olha, a data exata,
pode estar até agendada no calendário do Pai, mas eu não conheço essa data ainda, me foi revelada, mas eu vou lhe dizer e lhe dar uma dica, são sinais que vão aparecer. E ele falou os sinais, e muitos desses sinais estão acontecendo. O fato é que nesse dia, no dia do Senhor, todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Isso aconteceu com o povo egípcio, isso vai acontecer com todos os inimigos do Senhor, os inimigos de hoje. O fato é que o Senhor hoje pode te dar vitória. O Senhor hoje não somente te possibilita a tua libertação, mas Ele pode te dar a vitória hoje, em nome de Jesus. Mas é necessário que você obedeça, é necessário que você faça, é necessário que você esteja atento ao Senhor, esteja antenado, você esteja sintonizado com Deus e em harmonia com Ele, porque o povo de Israel, por mais que essa estratégia, né, essa tática do Senhor, né, de chegar ali e ficar ali, por mais que eles achem, poxa, isso não vai acontecer, mas eles fizeram. E será que nós estamos fazendo? Ou a gente está abrindo mão da nossa fé, do que o Senhor tem revelado e trabalhado com a nossa própria mente e fazendo o que a gente acha que vai garantir a nossa vitória e isso não está acontecendo. E a vitória não está acontecendo. O fato é que o Senhor disse isso para o povo. E tem uma hora que o povo fraquejou. E para finalizar a palavra, meus irmãos, nós vamos ler aqui. Partido 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ou seja, deixei libertar os meus escravos, eu vou tomar de volta. E aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. 9. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos e seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar. Aquele momento, aquele lugar onde Deus planejou. E aquele lugar ali, e aquele momento ali, aquela situação que aos olhos humanos parecia um momento de derrota. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, okay? Aí eles foram trabalhar com os olhos naturais. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Lá estavam eles declarando a sua derrota. Porque eles olharam com seus olhos naturais, visão natural. Você tem que decidir o que você vai ver. Você vai olhar com os olhos da fé ou você vai usar o seu olhar de sempre, o seu olhar natural? E você vai olhar os inimigos, você vai ver que eles são fortes. Você vai notar que eles são fortes e que você, com sua força, não conseguirá vencer. Mas você precisa colocar as lentes espirituais. Você precisa do discernimento que vem do Espírito Santo. Você precisa da visão espiritual. E Moisés tinha essa visão. Moisés tinha essa fé. E ele respondeu ao povo: não temais. E eu te digo essa noite: não tema. Não tema. Está tudo sob controle. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais, a palavra é nunca mais, os tornareis a ver. É uma libertação, mas é uma vitória definitiva contra o inimigo. É um nunca mais na minha vida, na sua vida. É o inimigo que você nunca mais vê. Nunca mais vai ver.
15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aquela história, né? Por que você ainda está procurando algo da minha mão? Está na hora de você agir. Ele disse: dize aos filhos de Israel que marchem. E aí, quem sabe, não é a hora de você marchar mesmo, não é a hora de você agir. É a hora de você se levantar, né? Trazendo aqui a palavra do pastor Timóteo. Pedro disse a Enéas, né? Levanta-te. E é quando Jesus também disse para aquele homem da mão mirrada: vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Será que está na hora de você se posicionar, de você agir dentro da palavra do Senhor, dentro da fé e daquilo que o Senhor já te revelou? E aí o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Olha, os egípcios poderiam muito bem ter voltado, né? Abriu o mar e já maravilhado, disse: opa, aqui eu não vou andar. Mas os egípcios estavam se achando tanto, coração tão endurecido, que eles foram atrás, mesmo naquele marzão. E os egípcios foram. Aí o Senhor disse: serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era a escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então o Senhor colocou uma nuvem entre eles. E o Senhor começa a operar e coloca de forma sobrenatural o inimigo longe de você. E aí começa a vitória. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental que soprou toda aquela a noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que o seguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, porque o Senhor conduzia aquele povo com nuvem de manhã e coluna de fogo à noite. Na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E aí quando eles veem, os inimigos veem e reconhecem que você está com o Senhor. E você não está só, o Senhor peleja com você. O Senhor peleja por você. 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então, é a hora que o Senhor fala para você agir pela fé, estender aquilo ali, a sua mão, agir em fé. Muitas vezes é uma palavra de fé, é uma palavra de autoridade contra alguma coisa. Será que a tua família não está precisando de uma libertação e não é você que tem que se levantar e entrar com uma palavra de autoridade que o Senhor já te deu? Mãe, pai, filho. Será que está na hora de acabar isso, não? Que os inimigos podem ser fortes, mas o Senhor é mais forte ainda e Ele já te revestiu de autoridade? Será? Então Moisés estendeu a mão. Disse o Senhor, 26, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios. Então, olha, foram dois momentos. As águas se abrem, agora as águas se voltam contra o inimigo. As águas se abrem para você, mas para o inimigo as águas se fecham. Em nome do Senhor. Porque o Senhor é Deus Criador. Faz todas as coisas, e todas as coisas estão à disposição do Senhor, e Ele pode todas as coisas, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando às águas, cobriram os carros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou.
e os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram mais quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? E que o desfecho da sua história seja esse, que você possa ser liberto, que você possa obter a vitória completa na sua causa. E no final, a glória não seja para você, nem para o inimigo, seja do Senhor. E no final aconteça isso. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra o inimigo. E o povo temeu ao Senhor. Que você tema ao Senhor. Aí diz, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Que você possa temer ao Senhor e confiar a sua vida ao Senhor. E sempre conservar isso na sua vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em quem você está confiando? Você está confiando no seu bolso, no seu dinheiro? São as pessoas, confiando nas pessoas? Você está confiando no seu trabalho, confiando nos seus carros, nos seus cavalos? Os egípcios confiavam no que eles tinham. As pessoas hoje confiam no que eles têm. No que eles têm. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor. A ideia é que nós estejamos sempre tendo o Senhor como a nossa rocha, a nossa fortaleza. Porque é o Senhor que vai te dar a vitória. A vitória não vem do seu braço, a vitória não vem pelo que você tem. A vitória vem do Senhor, pelo Senhor. E é essa a nossa fé. E é isso que nós não poderemos deixar de ter. Não deixar ninguém arrancar. Quer seja a pandemia, isolamento social ou qualquer outro tipo de dificuldade ou desafio, que você nunca perca essa fé. Nunca perca isso. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a tua força. O Senhor é a nossa rocha. É em quem nós confiamos. É nele que nós devemos estar confiando, estabelecendo a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério e tudo que nós temos. É no Senhor. Amém?